Fiquei sabendo que você está procurando maneira de ganhar dinheiro na internet. Verdade? Se for verdade, eu tô aqui para te ajudar. Corre aí no link da descrição. Amém, graças a Deus. Ô Newton, e aí, hein? O poder das formas pensamento. O que seria formas pensamento? Então, as formas pensamentos, elas permeiam a nossa volta, né? O que acontece? Pensamentos, ora é energia, ora é partícula. Ou seja, tudo no universo é energia. Então, quando eu penso, automaticamente eu absorvo não só o fluido cósmico universal, mas as energias provenientes do planeta, né, que a gente chamou ectoplasma, vem da natureza, dos animais da própria planeta Terra. Então, nós estamos sempre conectados com o todo. Quando Jesus falou assim, amai a Deus acima das coisas, de todas as coisas, e o teu próximo a si mesmo, quando ele falou amai a Deus, ele não quis dizer um ser, né, como a nossa ancestralidade religiosa achava. Na realidade, ele quis dizer o todo. Amar a natureza, amar os animais, amar o alimento, amar. Para você ter uma ideia, Éder, uma coisa bem básica assim. O veículo, o nosso carro, ele tem átomos, né? Porque tudo é feito de átomo. Quando você agradece, que eu digo não é ficar falando para o carro assim, muito obrigado, carro, não é isso. Mas a alegria de tê-lo emite energia que penetra nesses átomos e faz com que a composição química do motor, ele tenha uma função melhor, por incrível que pareça. A gente não tem ideia do poder da energia que nós emanamos o tempo todo. Por isso que Jesus falou assim: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. São as pequenas coisas que ele disse que, se nós hoje, nessa nova era, partindo para o terceiro milênio, entendermos, nós podemos viver muito melhor e a própria casa, a nossa própria casa, ela se torna um ambiente de paz e de harmonia. Então, cada vez que eu penso, eu emano energia. E a minha ideia fixa, eu crio formas de pensamentos. Quando eu penso uma coisa boa, as formas de pensamento só irradiam luz. Quando eu crio ódio, cria-se formas medonhas mesmo, entendeu? À nossa volta. E essas formas de pensamentos que faz com que os companheiros que eu, de jornada, eu não gosto de falar, para mim não existe obsessor, o que existe são companheiros de jornada, vinculados ao meu modo de ser, né, ao meu modo de pensar, eles se atraem e compartilham comigo, me fortalece nesses erros, entendeu? Até o momento em que eu modifico o meu pensamento. O pensamento, ele é uma composição de energias que nos permeia o tempo todo. E a gente não tem ideia. Há casas que curam e há casas que adoecem, provocado pelos nossos pensamentos, que essas formas, essas energias, a gente forma, não é que sejam seres, mas são energias que ela impregnam, elas são absorvidas pela parede. Chico, por exemplo, tinha aquele poder de botar a mão nos livros, né, e saber o que estava escrito. A leitura energética, vibracional, entendeu? Então, as formas, pensamentos, elas são muito, quando você fixa muito num pensamento destrutivo, você está se destruindo. Interessante que você falou sobre é, até a nossa forma de interagir com os objetos ali, né? No caso, o carro, que você deu como exemplo, faz fluir melhor. É, é curioso que às vezes a gente vê pessoas que são irritadas, nervosas, ou até a gente quando tá num momento desse que parece que dá tudo errado, né? E aí a pessoa, às vezes, a gente tá numa maré, fala que é uma maré de azar, né? E Isso, tá irritado, e não dá certo tal. Aí, quando você vai ver, é um negócio que queima, o outro que quebra. Você isso, acha que perfeito. tem uma influência E a gente do. acha que é o quê? Que é espíritos, né? A gente fala assim, tem um obsessor aqui que, minha casa está queimando. Acontece mesmo. Por quê? Gente, é assim, Somos nós mesmos, não precisa nem de ajuda pra. exatamente. Às vezes a gente tá tão desequilibrado que a gente não precisa nem de ajuda do Nós obsessor estamos pra nos emanando, atrapalhar, né? exatamente. Nós somos o nosso. Não gosto, mas já que aquele que nos acompanha, que nos prejudica, é um companheiro de jornada, por que, que eu falo que é um companheiro de jornada? Porque na realidade é um companheiro porque ele se afiniza com o meu pensamento.
Você está entendendo? Se eu não pensar... Se você, por exemplo, eu gosto de música clássica, né? Os meus netos, sou mais jovem, gostam, por exemplo, de funk. É apenas um exemplo, né? A batida e tal. Se eu tocar música clássica na minha sala, o que vai acontecer? Eles vão sair do local, porque não se afinizam, e vão para o quarto, talvez. E se eu estiver no quarto dele e estiver tocando funk, eu saio e vou para a música clássica. Então, essa afinidade, ela está ligada ao pensamento. O pensamento, ele cria. Nós somos seres co-criadores, nós somos. Cada vez que eu penso, eu crio uma forma. Agora, a intensidade dessa forma é proporcional à quantidade, à insistência naquilo. Por isso que a PNL usa muito assim, pensa 5 vezes, né? A gente tem na terapia, PNL é Programação Neurolinguística. neurolinguística. O que acontece? É assim, se você pensar o cérebro, vamos falar do cérebro que é a nossa usina, né? Ela que transforma essa nossa energia. Digamos que eu pense uma vez, o cérebro não dá atenção. 2 vezes ele não dá atenção. 3 vezes já pensa, opa, aí tem. Na 5ª vez, ele já começa a preparar o processo, porque aquilo ele entende que é necessário para a minha sobrevivência. Que ele só pensa em sobrevivência. O cérebro, eu costumo dizer que ele é burro. Ele quer me proteger, muitas vezes me prejudica, né? Porque quer me proteger, que é a famosa psicose, a famosa, por exemplo, assim, a amígdala cerebral, que né, digamos assim, é uma glândula responsável por uma proteção. Quando você insiste, tem muito medo de alguma coisa, ela te sequestra. Ela fala assim, esse cara não tem condição de pensar, então eu decido, né? Então, o que acontece? No meu comportamento, depois de 21 vezes insistindo naquilo, automaticamente o cérebro começa a buscar aquilo para você. Então, tudo que for referenciado a essa situação, a esse seu desejo, ele vai buscar, ele vai dar atenção. Tem 10 coisas aqui, uma coisa está voltada a isso. Então, ele vai, foca nessa situação, porque ela é a situação. Por isso que, quando as pessoas falam assim, eu quero ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar alguma coisa, você começa a insistir, o cérebro vai e começa a focar situações em que você encontra o caminho. O inverso também acontece, né? Tipo assim, eu sou azarado, tudo acontece comigo, eu não dou sorte. Então, o próprio cérebro trabalha nesse sentido. Tudo tem que dar certo. Não, mas não vou me esforçar porque... Você está entendendo? E isso tudo, o pensamento, esse pensamento cria formas à minha volta, que vão atraindo situações. Emmanuel chama isso de campos morfogenéticos, né? Os campos mórficos. O que acontece? Você está sempre preso ao modo vizinha negra, digamos assim. Aqui está o sol. Eu escolho ou o sol que me ilumina o meu caminho, ou a nuvem negra que me obscura e não vê enxergar as coisas boas que estão à minha volta. Toda a responsabilidade disso são os nossos pensamentos. Entendeu? Então, o fato da gente pensar negativo, já ter uma visão antecipada do futuro, já falar, não vai dar certo, eu tenho certeza que não é para mim, em qualquer situação, assim, né? A gente já vê o aspecto negativo, contribui para que aconteça, que realmente não dê certo aquilo. Exatamente. E do lado positivo também. E essa forma de pensamento, vamos supor, chega a criar quadros, imagens no campo espiritual? Sim, cria. Eu não lembro agora, mas tem uma história de que um escritor de livros trágicos, macabros e tal, né, de terror, quando ele desencarnou, ele se viu cercado por espíritos malignos, ele achava que ele, onde ele ia, os caras iam atrás. E um dia, depois de um certo tempo, dele passar um período, né, ele encontrou o mentor dele. Aí ele chegou, pediu ajuda para se libertar desses espíritos. Falou, não são espíritos, são os seus personagens que você criou, que ainda estão com você. Então a fixação em algo cria personagens, né, ou formas que, a princípio, por exemplo, se você é uma pessoa que odeia alguém, né, a princípio a forma, ela não tem
uma característica para você perceber o que seja. Ela é uma coisa obscura, ela, né, disforme e assim por diante. Mas se você fizer uma ideoplastia, ou você fixar naquela situação, ela começa a criar formas, entendeu? De feições mesmo, né? E aí o que que acontece? Ela te acompanha, porque você não se livra desse ódio. As pessoas que odeiam, para quem, os médios que conseguem, né, os médios videntes, elas veem verdadeiras monstros, coisas horrendas. E aí o que acontece? São espíritos te acompanhando. São obsessores que te acompanham. Na realidade, nada são do que formas pessoais minhas. E esse espírito inferior ali que muitas vezes por vingança ou até por sintonia, como você colocou, que me acompanha, eles conseguem ver o que eu penso através dessas formas de pensamento, ideias, desejos. Sim, sim. Quando perguntou para Kardec, na pergunta para 59, a famosa 459, se eles nos viam, né? Sabiam o que nós estamos fazendo, ele falou, né? Uma nuvem vos acompanha e muitas vezes são eles que vos dirigem. Por quê? Porque na realidade é uma identidade. As formas, pensamentos, na realidade, é uma identidade minha, não tem como fugir, não tem como enganar. Eu posso enganar um encarnado que não é vidente, não é sensitivo, às vezes tento enganar a mim mesmo, né? Mas eu não consigo encarnar o universo à minha volta.